Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos ao estudo da eletrodinâmica, que nada mais é que uma continuação da física dos fenômenos elétricos, que iniciamos através da eletrostática. Na aula de hoje, estudaremos uma grandeza fundamental para esse novo campo da física. É uma grandeza chamada de corrente elétrica e, além da sua definição, estudaremos propriedades interessantíssimas associadas a essa nova grandeza. Pessoal, na eletrostática, estudamos as cargas elétricas numa situação bastante específica, chamada de equilíbrio eletrostático. Ali, se considerarmos a superfície de um material condutor, encontramos as cargas elétricas em um movimento caótico, completamente desordenado. Verifique, através da figura, que cada carga elétrica possui uma velocidade vetorial diferenciada. Veja que temos uma para a direita, outra para a esquerda, uma no sentido nordeste, outra no sentido noroeste. E, se pudéssemos visualizar ainda outras cargas, teríamos com certeza outras direções, outros sentidos. A partir de agora, na eletrodinâmica, estudaremos as cargas elétricas em movimento ordenado. Observe que todas as cargas elétricas representadas na superfície do condutor possuem a mesma velocidade vetorial, isto é, possuem mesma direção, nesse caso horizontal, e mesmo sentido, no exemplo, para a esquerda. Porém, talvez em sua cabeça surja a seguinte dúvida: como é que podemos ordenar o movimento dessas cargas? A resposta está justamente em nossas aulas sobre a eletrostática. Naquela oportunidade, aprendemos uma grandeza chamada de potencial elétrico. Quando analisamos uma região de campo elétrico uniforme, cada ponto deste campo possui um potencial elétrico específico, independentemente da existência ou não de outras cargas elétricas nessas regiões de campo. O potencial elétrico relacionava a energia potencial elétrica por unidade de carga necessária para se posicionar uma carga naquele ponto específico. E quando nós pegamos diferentes pontos, nós temos diferentes potenciais. E as cargas elétricas saltam de um potencial ao outro a fim de gastar a sua energia potencial elétrica, ou seja, a fim de convertê-la em trabalho. Naquela oportunidade, aprendemos também que as cargas positivas, de maneira espontânea, vão sempre dos potenciais elétricos maiores para os potenciais elétricos menores. Veja que aqui temos dois potenciais, um potencial representado por VA e um potencial representado por VB. E, nessa situação, o potencial em A é maior que o potencial em B, e a carga positiva realmente procura o potencial menor, nesse caso, VB. As cargas negativas, por outro lado, de maneira espontânea, vão de potenciais menores para potenciais maiores. Em nosso exemplo, esta carga negativa buscaria o potencial em A, movendo-se, portanto, para a esquerda.
Então é isto que provoca o movimento ordenado de cargas elétricas. É legal também você perceber que na eletrostática estudamos que o equilíbrio eletrostático era assim chamado porque na superfície desse condutor o potencial elétrico era sempre o mesmo. Então, se considerarmos o ponto A, o ponto B, o ponto C ou o ponto D, sempre encontraríamos o mesmo potencial elétrico. Ora, se o potencial elétrico é sempre o mesmo, não há diferença de potencial. Portanto, não existe este movimento ordenado que tanto desejamos aqui na eletrodinâmica. Beleza, aprendemos que é necessária uma diferença de potencial para que nós possamos ter um movimento ordenado de cargas elétricas. Lembrando apenas que essa diferença de potencial na eletrostática era representada pela letra U e era medida pela unidade de volts. E aqui seguiremos com essas notações. Muito bem, mas o que será que pode estabelecer essa diferença de potencial? Essa é uma boa pergunta e ela norteará o nosso estudo a partir de agora. Quando temos elementos capazes de estabelecer uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial elétrico, nós chamamos esses elementos de geradores. E temos exemplos clássicos, como pilhas, baterias, dínamos, entre outros. E é essa diferença de potencial estabelecida por esses geradores que mantém o movimento ordenado das cargas elétricas em locais que chamaremos de circuitos elétricos. Perceba que esses geradores possuem uma região de polo positivo e outra região de polo negativo. Este polo possui, portanto, um potencial maior, enquanto este carinha possui um potencial menor. Opa! Temos aqui um potencial grande, um potencial pequeno. Temos uma diferença de potencial, e isso é suficiente para mantermos o movimento ordenado em um condutor. Note que aqui nós fizemos uma ligação do polo positivo ao condutor através de um fio também condutor, ou seja, um fio que conduza bem as cargas elétricas. Fizemos isso também para o outro polo. Quer dizer, então, que teremos uma diferença de potencial entre os pontos A e B devido a este gerador. E, portanto, verificaremos que as cargas elétricas no condutor possuem agora um movimento ordenado. Não é à toa que nessa figura escolhemos trabalhar com cargas elétricas negativas. Também na eletrostática, aprendemos que a movimentação de cargas elétricas em superfícies condutoras é restrita aos elétrons. Tanto é que falamos em elétrons livres na superfície de condutores. Ora, os elétrons estão em regiões chamadas de eletrosferas, e ali eles conseguem saltar de camadas, o que pode fazer com que eles tenham realmente uma movimentação facilitada através da superfície do condutor. Os prótons de carga positiva, por outro lado, estão fortemente ligados ao núcleo. Portanto, não falamos, na prática, em movimentação de cargas positivas, somente de cargas negativas mesmo. E,
Como nós verificamos através da revisão agora há pouco, cargas negativas sempre procuram potenciais elétricos maiores. É por isso que essas cargas estão direcionadas a fim de chegarem ao polo positivo da bateria, que é onde temos o maior potencial elétrico. E, de fato, essas cargas se afastam do polo negativo, beleza? Pois se afastam do potencial elétrico menor. Muito bem, pessoinhas. Este fluxo ordenado de cargas elétricas é o que chamamos de corrente elétrica. Tá aí a definição da grandeza da aula de hoje. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas provocado por uma diferença de potencial. Cabe aqui uma observação essencial para o nosso estudo. O gerador não gera corrente elétrica. O único papel do gerador é estabelecer uma diferença de potencial. Portanto, muito cuidado com esse detalhe. O gerador não jogou carga elétrica para o circuito elétrico. O gerador não gerou corrente elétrica do nada. Ele simplesmente estabeleceu uma diferença de potencial. Uma simulação nos ajudará a entender isso muito bem. Vamos em frente. Pessoal, essa simulação será bastante frequente em nossas aulas de agora em diante. Ela facilita bastante a visualização dos fenômenos que pretendemos estudar. Por enquanto, selecionarei uma bateria. Note que podemos alterar o seu valor de tensão elétrica. Esta tensão elétrica nada mais é que a diferença de potencial elétrico estabelecido por seus polos. Neste simulador, o polo positivo é representado pela parte laranja, enquanto o polo negativo é representado pela parte preta. Podemos escolher qualquer valor que quisermos para a diferença de potencial. Por enquanto, ficaremos satisfeitos com o valor de 40 volts. Como estudamos lá na eletrostática, isso quer dizer que nós temos 40 joules de energia para cada coulomb de carga elétrica que circulará pelo nosso circuito. Pessoinhas, aqui podemos selecionar os fios condutores e eu farei a ligação desses fios condutores a um elemento chamado de resistor. Aprenderemos na próxima aula qual é a função deste elemento do circuito, mas por enquanto ele simplesmente está lá. Note que aqui, ao fecharmos o caminho, nós temos a movimentação das cargas elétricas negativas. Como eu falei para vocês, o gerador não gerou essa carga elétrica em movimento. Na verdade, essas cargas elétricas já estavam lá, como você pode perceber. É que tanto o resistor quanto esses fios condutores são formados por átomos e, portanto, já possuem elétrons livres em suas superfícies. Quando nós associamos tudo isso à nossa bateria, ao nosso gerador, este gerador vai estabelecer uma diferença de potencial que provocará a movimentação dessas cargas elétricas. Temos, portanto, corrente elétrica, mas, como eu falei para vocês, as cargas já estavam lá. A bateria simplesmente fez
a sua movimentação através da DDP. Note também que as cargas elétricas negativas afastam-se do polo preto, que é o polo negativo, a fim de se aproximar do polo laranja, que é o polo positivo. Afinal, como discutimos, cargas negativas procuram sempre potenciais elétricos maiores. Muito bem, vamos retornar ao quadro. A nossa missão, a partir de agora, é desvendar alguma maneira de calcularmos a corrente elétrica, que representaremos a partir de agora pela letra I. Para tanto, consideraremos um fio condutor previamente conectado a uma diferença de potencial, a uma tensão elétrica, de tal maneira que as cargas elétricas espalhadas pela superfície desse condutor já possuam movimento ordenado. Note realmente que todas as cargas possuem velocidades em mesma direção e mesmo sentido, ou seja, todas elas caminham horizontalmente para a direita. Para que possamos estudar essa situação com mais afinco, destacaremos aqui 3 áreas de seção transversal, representadas por A1, A2 e A3. Note que a cada instante de tempo, nós temos sempre a mesma quantidade de carga elétrica atravessando essas áreas selecionadas. Realmente, na área 1, num primeiro instante de tempo, nós temos a passagem de 3 cargas negativas, e isso se repete para o segundo e para o terceiro instantes, aqui nas áreas A2 e A3, respectivamente. Isso é muito interessante, porque agora há pouco dissemos que a corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas. Mas como é que calculamos o fluxo de alguma coisa? Para tanto, vamos utilizar uma analogia muito simples. Vamos imaginar que você recebeu a seguinte tarefa, valendo 50 pontos no Enem. Você precisará se deslocar a uma estrada mais próxima, exatamente ao meio-dia, porque o sol está bem levinho, né? E você precisará contar até 1h da tarde a passagem de carros nesta rodovia. Veja só, neste procedimento, você vai olhar para determinado trecho da pista. É o seu parâmetro de contagem. Essa linha azul representa justamente o local da pista que você está observando a fim de contabilizar a passagem de carros. Veja só, ao longo dessa hora, de meio-dia até 1h da tarde, você percebeu que passaram 900 veículos. Agora, imagina só, eu perguntarei para você, ao final da tarefa, quantos veículos foram contabilizados. De prontidão, você me responderá o seguinte: o fluxo de carros foi de 900 veículos por hora. Veja só que interessante. Através dessa experiência, você aprendeu a calcular o fluxo de carros. Nesse procedimento, tudo o que você fez foi pegar a quantidade de carros observada e dividi-la pelo intervalo de tempo. Se você notou que foram 900 carros por hora, então esse será o fluxo de carros que nós desejamos saber anteriormente. Ora, nós podemos substituir estes carros por cargas elétricas.
Veja, pessoal, que nesta área A nós temos a passagem de uma certa quantidade de cargas num certo intervalo de tempo também. Se você mediu isso em 1 segundo, você poderia me dizer: passaram 3 cargas por segundo. E isso me dá uma ideia muito boa de fluxo. Ou seja, o fluxo de cargas vai ser a quantidade de cargas elétricas dividida pelo intervalo de tempo em que foi verificada essa passagem na área considerada. Logicamente que não utilizaremos, por extenso, essa expressão em nossos cálculos. O fluxo de cargas é justamente a corrente elétrica, e nós representamos essa corrente pela letra I. A quantidade de cargas é representada pela letra Q, desde os nossos tempos de eletrostática, né? E o intervalo de tempo, em todas as áreas da física, nós representamos por ΔT, variação do tempo, não é mesmo? Portanto, temos a nossa primeira expressão para o cálculo da corrente elétrica. Vale a pena lembrar que a quantidade de carga elétrica é calculada como o número de cargas elétricas em excesso multiplicado pela carga elétrica fundamental, que possui o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Na verdade, quando temos uma carga positiva, colocamos aqui um sinal de mais. E quando temos uma carga negativa, colocamos aqui um sinal de menos. Essa é a carga fundamental de um próton para o caso positivo ou de um elétron para o caso negativo. Tudo isso aprendemos sem estresse lá na eletrostática. E como é que podemos, portanto, calcular, por exemplo, a quantidade de carga deste corpo? É muito fácil. Primeiro vamos pegar o número de cargas em excesso. Nesse caso, temos cargas negativas em excesso. E temos 3 cargas negativas e 2 positivas. Quer dizer, então, que temos o excesso de apenas uma carga negativa. Colocamos aqui 1 vezes o valor da carga elétrica fundamental. Nesse caso, é uma carga negativa, colocaríamos menos 1,6 vezes 10 a menos 19. A nossa resposta será, portanto, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a unidade padrão para a carga elétrica. Beleza? Gente, não se esqueça o seguinte: muitas vezes nós trabalhamos com o módulo dessa carga elétrica. Afinal, estamos trabalhando com grandezas escalares. Então você poderia expressar esse resultado como positivo também, sem problema algum. E a nossa corrente elétrica, que podia ser calculada como a razão entre a quantidade de carga pelo tempo, pode agora ser calculada também como o número de cargas em excesso multiplicado pela carga elétrica fundamental, isso também dividido pelo intervalo de tempo. E é justamente esse resultado que temos aqui. A depender da situação, podemos trabalhar com esta razão ou com esta. Beleza? Pessoinhas, algo muito importante. Sempre que aprendemos uma grandeza nova, é necessário entender como ela é medida no Sistema Internacional de Unidades. Carga elétrica é medida em coulomb e o tempo é medido em segundo. E essa razão de coulomb por segundo é chamada de ampere
em homenagem ao físico francês de mesmo nome. A corrente elétrica é medida, portanto, em ampère, e nunca se esqueça disso. Vamos lá trabalhar com algumas questões de corrente elétrica. A figura a seguir mostra um fio condutor pelo qual passa uma corrente elétrica I, como podemos perceber. A área sombreada é a seção reta do fio, é o eixo de referência, como nós mencionamos agora há pouco. A intensidade da corrente elétrica I, que passa pelo fio, é de 4 ampères. Sabendo-se que o módulo da carga de um elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é o valor da carga elétrica fundamental, a quantidade de elétrons, ou seja, N, que passará pela seção reta do fio em 8 segundos, será igual a... Vamos em frente. Não é uma questão complicada. Aprendemos que a corrente elétrica é a mesma coisa que a quantidade de carga que atravessa aquela seção reta dividida pelo intervalo de tempo. Mas essa quantidade de carga é também o número de elétrons em excesso, nesse caso, multiplicado pela carga fundamental de um único elétron. Tudo isso, mais uma vez, dividido pelo intervalo de tempo. Pessoinhas, como estamos interessados em descobrir o número de elétrons em excesso, utilizaremos essa última razão. Ficaremos, portanto, com corrente elétrica vai ser igual ao número de elétrons vezes a carga fundamental, tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. De acordo com a questão, a nossa corrente elétrica é de 4 ampères. N é o que desejamos saber. A carga fundamental é de 1,16 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o intervalo de tempo é dado de 8 segundos. Beleza. Façamos meios pelos extremos. Esse 8 vem para cá, a fim de multiplicar-se com o 4. 8 vezes 4 é a mesma coisa que 32. 32 será igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes n. Podemos isolar esse n, deixando-o mais sozinho do que físico na balada. Ele será a mesma coisa que 32 divididos por 1,6 vezes 10 a menos 19. Gente, 32 por 1,6 é a mesma coisa que 20. O nosso resultado será, portanto, 20 vezes 10 a mais 19. Lembrando que este carinha daqui, quando vem para o numerador, sofre uma inversão em seu expoente, uma inversão de sinal. Pessoinhas, colocando isso em notação científica, a gente volta uma casinha para cá e adiciona 1 no expoente. O nosso n será 2 vezes 10 a 20 elétrons. É uma quantidade absurda, né? Veja só, é 2 seguido de 20 zeros. Realmente, muita coisa nesses 4 ampères, né? E a nossa resposta está aqui, na letra A, de amarelão, que é uma doença muito séria. Vamos agora para mais uma questão. 5 microcoulomb de carga, veja só que bacana, nós aprendemos isso em eletrostática. Esse micro significa 10 a menos 6. Então quer dizer que a nossa carga é de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. E essa quantidade de carga atravessa a seção reta de um fio metálico no intervalo de 2 milissegundos. Veja só, mili
é a mesma coisa que 10 a menos 3. São, portanto, 2 vezes 10 a menos 3 segundos. A questão deseja saber a corrente elétrica que atravessa essa seção. Vamos em frente. A corrente elétrica nada mais é que a quantidade de carga considerada dividida pelo intervalo de tempo. Essa carga é de 5 vezes 10 a menos 6. O ΔT, que é o intervalo de tempo, é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3. Veja só, 5 por 2 é a mesma coisa que 2,5. 10 a menos 6 nós repetimos. Esse 10 a menos 3, ao subir para o numerador, sofre inversão de sinal no expoente. Quer dizer, então, que a nossa corrente vai ser a mesma coisa que 2,5 vezes 10, pois repetimos a base, e aqui somamos os expoentes, né? Menos 6 mais 3 é a mesma coisa que menos 3, e isso aqui representado por ampere. 2,5 vezes 10 a menos 3 ampere. Veja que as nossas respostas estão todas em miliampere. Esse mzinho significa mili, que é a mesma coisa que 10 a menos 3. Então, quer dizer que nós temos 2,5 miliampere. Nossa resposta, letra D, de diarreia. Beleza! Pessoal, existe um tipo particular de corrente que é chamada de corrente iônica, que representaremos por I', somente para diferenciá-la da corrente elétrica tradicional que estudamos agora há pouco. A corrente iônica, como o nome sugere, ocorre pela passagem de íons tanto positivos quanto negativos. E essa corrente é estabelecida em soluções eletrolíticas, ou seja, em eletrólises, lá da química, né? Mas também em gases ionizados. Veja só como isso funciona. Temos aqui uma pilha com o seu polo positivo e o seu polo negativo, ou seja, com uma região de alto potencial elétrico e uma região de baixo potencial elétrico, a fim de estabelecer-se uma diferença de potencial. Para que nós completemos esse ciclo, utilizamos fios condutores que são ligados a dois objetos também condutores. Veja só, como esse objeto da esquerda está associada ao polo positivo, aqui nós teremos a região de maior potencial elétrico. Por outro lado, este carinha da direita está associado ao polo negativo e terá, portanto, uma região de menor potencial. Como aprendemos, as cargas negativas são direcionadas para as regiões de maior potencial elétrico. E como nós verificamos, realmente as cargas negativas vão para a esquerda. As cargas positivas, por outro lado, procuram regiões de menor potencial elétrico. E, como nós verificamos, temos aqui as cargas positivas movendo-se para a direita. É interessante você perceber que essa área de seção transversal é percorrida ao mesmo tempo por cargas negativas e por cargas positivas. É como se, na situação do trânsito, nós tivéssemos uma via de mão dupla, ou seja, temos carros indo e carros voltando. Dessa vez, o fluxo de carros total, através do nosso parâmetro de contagem, precisará levar em conta este caminho de ida e o caminho de volta também. Imagine que você esteja aqui, neste ponto,
olhando os carros que atravessam essa linha imaginária. Ora, se ao longo de 1 hora você percebeu 200 carros indo para a direita e 300 carros indo para a esquerda, quer dizer que durante essa hora você terá observado um total de 500 carros. O fluxo será, portanto, de 500 carros por hora. Beleza? Para as cargas elétricas que analisamos, para essa eletrólise, o procedimento é bem parecido. O fluxo de cargas, que nós chamamos de corrente elétrica, será a soma das cargas positivas, atravessando essa área transversal, mais a quantidade de carga negativa, também atravessando essa área, tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Não é complicado, basta apenas que você tenha essa associação em mente, beleza? Vamos aqui fazer uma questão que trata justamente disso. Suponha que num experimento de eletrólise, representado pela figura a seguir, 3 coulomb de carga positiva e 3 coulomb de carga negativa atravessem o plano PP' durante 1 segundo. Vamos fazer uma pausa e olhar para a figura. Aqui nós temos uma espécie de pilha. Nós temos aqui o polo positivo e o polo negativo. Quer dizer que esse carinha será a região de maior potencial e esse daqui será a região de menor potencial. A carga negativa realmente busca a parte de maior potencial e a carga positiva procura a região de menor potencial. Muito bom! E veja que realmente essas cargas estão atravessando este plano PP' que foi mencionado pela questão. A corrente em ampere, indicada pelo amperímetro A, será... Galerinha, amperímetro é um instrumento dedicado a medir corrente elétrica. Mais para frente, haverá uma aula específica sobre esse instrumento de medida. Por enquanto, você precisa saber disso. É um instrumento que mede corrente elétrica. Beleza? Como aqui nós temos uma situação de corrente iônica, essa corrente será a mesma coisa que a quantidade de cargas positivas que atravessaram o plano considerado, mais a quantidade de cargas negativas que atravessaram esse mesmo plano, tudo isso dividido pelo intervalo de tempo em que isso ocorreu. Veja que a quantidade de cargas positivas é de 3 coulomb. Colocamos aqui 3. E a quantidade de cargas negativas também é de 3 coulomb. Então aqui ficaríamos com 3 mais 3, isso dividido pelo intervalo de tempo, que foi de apenas 1 segundo. Ora, 3 mais 3 é 6, e 6 dividido por 1 será 6 também. Nossa resposta será, portanto, de 6 amperes, que é justamente o que consta na letra E de elefantíase. Galerinha, quando falamos 1, 2, 3, 4 amperes, parece que estamos falando de pouca corrente elétrica, mas só parece. Lembre-se que agora há pouco fizemos um exercício em que nós tínhamos 4 amperes de corrente elétrica percorrendo uma certa área durante 8 segundos. E, para aquela situação, encontramos que deveria existir uma passagem de 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons. E isso é muita coisa. E nós temos uma noção muito boa de quão grande é esse valor, quão intenso ele é, quando nós estudamos os efeitos da corrente elétrica em nosso corpo humano. Temos aqui, portanto, os efeitos fisiológicos da corrente elétrica.
Note que, quando temos a corrente elétrica de 0,001 ampere em nosso corpo, nós temos pequenos formigamentos. E esses formigamentos podem evoluir para uma sensação desagradável se subirmos para 0,008 ampere. Em 0,01 ampere, nós temos uma sensação de pânico. Em 0,02, uma paralisia muscular. Nossos músculos podem até mesmo contrair. É por isso que, ao levar um choque, muita gente acaba fechando a mão involuntariamente, devido a essa contração. Em 0,04 ampere, nós temos perturbações na respiração, enquanto que, para 0,07 ampere, temos dificuldade extrema em respirar. Chegando ali em 0,09 ampere, já temos o risco de fibrilação ventricular. Em 1/10 de ampere, ou seja, em 0,1 ampere, nós temos uma possível morte. E, de 1 ampere em diante, além da morte, existe o risco de queimaduras graves. O corpo pode ficar completamente tostado, a depender da quantidade de corrente elétrica recebida. Essa tabela pode variar de questão para questão, de estudo para estudo. Portanto, não é necessário que você a decore, apenas que você tenha uma noção dos perigos da corrente elétrica em nosso corpo. Beleza? Pessoinhas, como o ampere indica uma grande quantidade de corrente elétrica, no dia a dia nós trabalhamos com submúltiplos do ampere, ou seja, com porções menores. Os mais famosos, os mais utilizados, são esses listados aqui para você. Veja só, o primeiro deles é o miliampere, cujo símbolo é M com um A, e o valor dele é de 10 a menos 3 ampere. Se nós tivermos, por exemplo, 4 miliampere, no SI seria 4 vezes 10 a menos 3 ampere. Beleza? O microampere é representado por esse símbolo grego, Mi com um A, e ele é a mesma coisa que 10 a menos 6 ampere. Em seguida, temos o nanoampere, que seria 10 a menos 9 ampere, e, por último, o picoampere, que é a mesma coisa que 10 a menos 12 ampere. Beleza? Esses submúltiplos podem ajudar bastante as nossas resoluções. Galerinha, vamos estudar agora um gráfico bastante útil, que é o gráfico da corrente pelo tempo. Para tanto, vamos imaginar mais uma vez um certo condutor e vamos olhar uma área de seção transversal deste mesmo condutor. Vamos imaginar que temos uma certa quantidade de cargas ultrapassando esta área de seção transversal em um certo intervalo de tempo. E vamos imaginar também que para qualquer outra área de seção transversal nós tenhamos essa mesma quantidade de carga. Pessoinhas, se é sempre a mesma quantidade de carga passando por essas áreas selecionadas, quer dizer então que o fluxo de cargas é constante, ou seja, a corrente elétrica não muda de intensidade. Em termos de gráficos, se nós tivéssemos aqui 5 ampere, nós teríamos sempre esse valor de 5 amperes. Beleza? Pessoinhas, algo bem bacana que podemos constatar através dessa situação é o seguinte: se considerarmos esse trechinho daqui, estamos pegando o próprio I. Afinal de contas, aqui nós partimos do zero. E I menos zero vai ser o próprio I, ou seja, é o próprio valor da corrente elétrica
para essa situação. Na horizontal, teríamos a variação do tempo até chegarmos no instante de tempo final. Teríamos, portanto, ΔT. É isso que destacamos através do nosso esquema. O que é mais legal é que se pegarmos essa altura, por assim dizer, e multiplicarmos por essa largura, pegaremos o correspondente à área desse gráfico. Veja só que bacana. A área desse gráfico será a mesma coisa que este carinha daqui, que é a nossa corrente elétrica, multiplicada por esse carinha daqui, que corresponde ao intervalo de tempo. E esse produto nós conhecemos. Afinal de contas, a corrente elétrica é a mesma coisa que a carga considerada dividida pelo intervalo de tempo. Fazendo meios pelos extremos, encontramos que a quantidade de carga é a mesma coisa que a corrente multiplicada pelo intervalo de tempo, que é justamente esse termo que nós acabamos de encontrar. Quer dizer, então, que calcular a área desse gráfico, o gráfico da corrente pelo tempo, corresponde a encontrar a quantidade de carga elétrica envolvida nesse procedimento, beleza? E isso nos ajuda a responder uma série de questões. Veja só, o gráfico a seguir representa a intensidade de corrente I em um fio condutor, em função do tempo transcorrido T. Calcule a carga elétrica que passa por uma seção do condutor nos 2 primeiros segundos. Cuidado! Nesse caso, não vamos calcular a área de todo o gráfico, mas somente para os 2 primeiros segundos. Ora, temos aqui, na vertical, uma altura de 4, né? 4 aqui em cima, 0 aqui embaixo. 4 menos 0 é a mesma coisa que 4, neste caso, ampere. Veja a unidade atribuída à corrente. Beleza? Na horizontal, nós temos 2 menos 0. Vai ser a mesma coisa que 2, nesse caso, segundos. Legal! Pessoinhas, aprendemos que, nessa situação, a área vai ser igual à carga que queremos para essa situação. Ora, esta área é a mesma coisa que a área de um retângulo. É a mesma coisa que base vezes altura. Teríamos aqui 4 vezes 2. E isso vai dar a mesma coisa que 8 coulomb. E essa é a nossa resposta. Temos aqui também outra questão baseada no mesmo princípio. Veja só, a intensidade de corrente elétrica em um condutor metálico varia com o tempo de acordo com o gráfico abaixo. Veja que aqui nós temos um gráfico da corrente pelo tempo. O tempo está em segundos, o que é muito bom, porém, a corrente elétrica está em miliampere. Lembre-se que 1 miliampere é a mesma coisa que 10 a menos 3 ampere, beleza? A questão diz para a gente que a carga elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, caso seja necessário. Determine, na letra A carga elétrica que atravessa uma seção do condutor em 8 segundos. Pessoinhas, esses 8 segundos correspondem a todo o gráfico fornecido. E nós aprendemos que um gráfico da corrente pelo tempo dá uma área cujo valor é correspondente à carga elétrica em questão. E é justamente isso que a letra A nos pede. Essa área corresponde à área de um trapézio. Nós temos aqui uma base maior, uma base menor e uma altura.
Veja que essa altura seria 64 menos 0, que dá 64. Mas como temos aqui miliampere, é necessário passar para o SI. Ficaríamos aqui com 64 vezes 10 a menos 3 ampere. Beleza! A base maior corresponde a esse trechinho. 8 menos 0 é a mesma coisa que 8 e aqui estamos na unidade de segundos, sem nenhum problema. A base menor está aqui, seria 4 menos 2, que correspondem aqui a 2 segundos. Isso tudo porque a carga elétrica será dada por esta área e, sendo essa figura um trapézio, realmente precisamos separar essas grandezas. Na letra A, podemos dizer então que a área será a mesma coisa que a carga. Porém, essa área é a área de um trapézio. É a mesma coisa que a base maior mais a base menor vezes a altura, isso aqui dividido por 2. Vamos encontrar nossa carga. A base maior é de 8 e a base menor é de 2. A altura, pelo que vimos, era a mesma coisa que 64 vezes 10 a menos 3. E aqui colocamos o 2 de praxe, não é? Veja só. 8 mais 2 é a mesma coisa que 10. 10 vezes 64 é 640. 640 por 2 é a mesma coisa que 320. Teríamos, então, 320 vezes 10 a menos 3 coulomb. Ou, se você preferir, 320 milicoulomb. Afinal de contas, 10 a menos 3 é a mesma coisa que 1 mili. Bacaninha! Podemos agora responder a letra B de bronquite. Na letra B, nós queremos determinar o número de elétrons que atravessa uma seção do condutor durante esse mesmo tempo. Não é uma missão complicada. Afinal de contas, nós acabamos de calcular a nossa carga elétrica. E sabemos que a quantidade de carga elétrica é a mesma coisa que o número de cargas em excesso, nesse caso, cargas negativas, né? Afinal de contas, o próprio item frisa que são elétrons, né? Multiplicado pela carga fundamental. A nossa carga elétrica é de 320 vezes 10 a menos 3 coulomb. O N é o valor desejado, é o número de elétrons em excesso. E o nosso E vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É o valor da carga fundamental. Vamos isolar esse N e ele será, portanto, 320 vezes 10 a menos 3 divididos por 1,6 vezes 10 a menos 19. Pessoal, 320 divididos por 1,6 vai dar a mesma coisa que 200. E 200 é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao quadrado. 10 a menos 3 repetimos, e esse 10 a menos 19 vai para o numerador com inversão de sinal, ficando, portanto, positivo. O nosso N será 2 vezes. Repetimos a base, que é 10, somamos os expoentes. 2 mais 19 é a mesma coisa que 21. 21 menos 3 é a mesma coisa que 18. Temos, portanto, 2 vezes 10 a 18 elétrons em excesso. Um número bastante expressivo. A letra C deseja saber qual é a intensidade média de corrente entre os instantes 0 e 8 segundos. Mais uma vez, nada complicado. A nossa corrente elétrica é a quantidade de carga dividida pelo tempo. A quantidade de carga calculamos. 320 vezes 10 a menos 3 coulomb. E o intervalo de tempo seria de 8 segundos, 8 menos 0. 320 divididos por 8
é a mesma coisa que 40, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 à primeira. Isso vezes 10 a menos 3. A nossa corrente será, portanto, a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 2 ampere. Essa seria a intensidade média de corrente elétrica para os requisitos solicitados. Muito bacana. Galerinha, existem dois sentidos possíveis para a corrente elétrica. O primeiro é o sentido real, que nós trabalhamos ao longo dessa aula. E o segundo é o sentido convencional, que será adotado nas próximas aulas. Veja só, nos condutores, de uma forma geral, como nós discutimos, temos elétrons viajando do menor para o maior potencial. Lembre-se, quando pegávamos esta figura, por exemplo, os elétrons, que eram as cargas negativas, realmente procuravam o maior potencial disponível, beleza? Lembre-se também das nossas aulas sobre eletrostática, que o campo elétrico sempre é orientado do maior para o menor potencial. Veja que este é o polo positivo e este é o polo negativo. Este é o maior potencial e este é o menor potencial. Quer dizer, então, que o campo elétrico, nessa situação, está orientado da esquerda para a direita. E veja que os elétrons vêm da direita para a esquerda. Isso não é nenhum problema. É isso que acontece na prática, beleza? Então, no sentido real, na experiência cotidiana, de verdade, a carga elétrica se desloca contrariamente ao sentido do campo elétrico. Não tem problema algum imaginar corrente elétrica deste modelo, beleza? Porém, em nossas situações, consideramos o sentido convencional da corrente elétrica. Veja que o nome é convencional mesmo, é uma convenção. Prefere-se, de uma forma geral, trabalhar com cargas que se deslocam no mesmo sentido do campo elétrico. E nós aprendemos, na eletrostática, que essas são as cargas positivas. É como se a corrente elétrica fosse formada não mais por cargas negativas, mas sim por cargas positivas que se deslocam do maior para o menor potencial. Veja que esse é o maior potencial, esse é o menor. O campo elétrico é do maior para o menor potencial, da esquerda para a direita, e se imaginássemos cargas positivas, elas buscariam esse menor potencial, dirigindo-se, nesse caso, para a direita também. Veja que, nesse caso, o sentido de movimento das cargas elétricas coincide com o sentido do campo elétrico, e por isso prefere-se trabalhar com esse sentido daqui. É somente uma convenção. Lembre-se que, na prática, o que acontece é que temos cargas negativas mesmo, independentemente de seguirem o sentido oposto ao do campo elétrico. Tranquilo? Por convenção, trabalhamos assim. Tranquilo? Pessoinhas, vale lembrar dessa última frase que eu pus aqui para vocês. A partir de agora, consideraremos que a corrente entra, entre aspas, pelo polo negativo e sai pelo polo positivo, também entre aspas. É isso que a gente vê aqui, né? A corrente sai pelo polo positivo e ele tende a entrar pelo polo negativo. Beleza? Essa é uma notação que utilizaremos bastante nas próximas aulas. E verificamos isso agora também através da simulação. Vamos lá! Galerinha, mais uma vez,
Selecionarei aqui uma bateria com uma certa tensão elétrica, vamos colocar aqui 42 volts, afinal 42 é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Não sei se alguém pegou a referência. Mais uma vez colocarei um resistor aqui em cima, lembrando que aprenderemos o que é esse resistor na próxima aula. Por enquanto, você só precisa saber que ele é necessário para a gente completar esse circuito simples, beleza? Pessoinhas, note que estabelecemos a corrente elétrica em seu sentido real. Aqui em cima, no canto superior direito, nós podemos escolher elétrons ou podemos escolher o sentido convencional. Os elétrons indicam, logicamente, o sentido real. Verificamos aqui que as cargas negativas que se espalham, pelas superfícies dos condutores se aproximam do polo positivo, porque buscam o maior potencial, e se afastam do polo negativo, que é justamente o menor potencial. Lembrando também que o polo positivo, nesse caso, é a parte laranja da nossa pilha, enquanto o polo negativo seria a parte preta, beleza? Se nós escolhermos o sentido convencional, você perceberá que a corrente elétrica não mais percorre o circuito no sentido horário, mas sim no sentido anti-horário. Esse é o sentido convencional. Veja que, dessa vez, a corrente elétrica sai, entre aspas, do polo positivo e entra, entre aspas, pelo polo negativo. É uma carga elétrica que ela sai do maior potencial para o menor potencial. É como se tivéssemos cargas positivas. Por isso que o nome do sentido é convencional. Sabemos que, na prática, os elétrons é que se movem, as cargas negativas. Beleza? Voltemos ao quadro. Galerinha, para que possamos encerrar a aula de hoje, é necessário que aprendamos a diferenciar a corrente contínua da corrente alternada, ambas protagonistas de um dos maiores entraves entre físicos de toda a história. Pessoinhas, no final do século XIX, houve uma grande briga entre Tesla e Edison. Tesla, sérvio, um excelente físico experimental, defendia o uso da corrente alternada para redes elétricas de grande distribuição, as mesmas redes elétricas que chegam até nossas residências, inclusive. Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente, por outro lado, defendia o uso da corrente contínua para essas redes de distribuição. Mas, antes que nós falemos um pouco mais sobre a batalha das correntes, vamos diferenciar corrente contínua de corrente alternada? Vamos em frente, veja só. Quando falamos em corrente contínua, estamos falando de uma corrente elétrica que possui um sentido fixo. Veja só, temos aqui uma fonte de tensão contínua, ou seja, um gerador cuja polaridade é bem estabelecida. Veja que o polo positivo está à direita e o polo negativo está à esquerda. Como nós aprendemos, cargas negativas procuram sempre potenciais elétricos maiores e, por isso, temos esse sentido para a corrente elétrica. Como essa polaridade é fixa, esse sentido será sempre obedecido e, por isso, essa corrente elétrica recebe o nome de contínua. O gráfico é bem característico. Note que nós começamos com um certo valor e esse valor é obedecido durante todo o momento, durante todo o nosso sistema de referência.
Então não se esqueça mais, a corrente contínua sempre tem um único sentido de viagem, beleza? A corrente alternada, por outro lado, possui um sentido variável e essa variação é periódica. Veja só como isso funciona. Olhe para esse esquema primeiramente. Nós temos aqui uma fonte de tensão alternada, cujo funcionamento será melhor entendido em nosso estudo sobre o magnetismo, mais para frente, beleza? O que você precisa saber agora é que essa fonte de tensão consegue alternar a sua polaridade. Existem momentos em que este é o polo positivo e este é o polo negativo. Como aqui nós temos cargas negativas, elas viriam nesse sentido daqui, se aproximando do potencial maior, como nós mencionamos previamente. Porém, este gerador é capaz de alterar a sua polaridade depois de um certo tempo, de tal maneira que agora o polo positivo fosse o da esquerda e o polo negativo fosse o da direita. Agora, a corrente elétrica inverteria o seu sentido de propagação através deste nosso circuito, tentando chegar ao maior potencial elétrico. Beleza? Então, a corrente alternada possui sentido variável, porque está associada a uma fonte de tensão que pode inverter a sua polaridade periodicamente. Uma curiosidade: quando nós temos uma inversão completa, nós dizemos que a frequência de oscilação da corrente é de 1 Hz. Veja só, seria o caso de você vir para cá, nesse sentido, e depois você inverter para o sentido oposto. Completa-se aqui um período. Então temos uma frequência de 1 Hz. No Brasil, a rede elétrica é calibrada para 60 Hz. Quer dizer que nós temos 60 ciclos destes em apenas um segundo. Beleza? Que é justamente isso que eu destaco aqui para vocês. Como essa corrente possui sentido variável, o gráfico dela seria uma curva senoidal, ou seja, ela começa do zero, aumenta para um certo valor, depois diminui para o valor inverso. Aqui tem um ponto de máximo e aqui a gente tem um ponto de mínimo, né? O sinal negativo aqui é somente para representar a inversão de sentido mesmo. E o gráfico sugere realmente que essa inversão se dá de maneira periódica. Beleza? Mas o que é que tudo isso aqui tem a ver com a batalha das correntes? Para redes de grande distribuição, Edison defendia o uso da corrente contínua, enquanto Tesla defendia o uso da corrente alternada. Vamos ver quem estava certo através dessa simulação. Galerinha, vamos montar um circuito de corrente contínua e depois vamos estabelecer um circuito a partir da corrente alternada. O de corrente contínua é bem tranquilo, pois foi o que nós utilizamos ao longo da aula de hoje. Vamos colocar aqui uma lâmpada que, ao receber carga elétrica, possuirá a característica de emitir um certo brilho. É o que veremos justamente nas próximas aulas também. É um efeito bastante conhecido e bastante prático. Veja que as cargas elétricas, no sentido convencional, possuem um sentido fixo de viagem. Nesse caso, é um sentido anti-horário. Beleza? Veja que aqui escolhemos uma bateria de 9 volts de tensão elétrica, 9 volts de diferença de potencial.
Agora estamos interessados em criar um circuito de corrente alternada. Escolherei aqui essa fonte de tensão alternada, ou seja, de polaridade alternável, e nós vamos aqui fazer um circuito parecido com o que criamos para a corrente contínua. Colocamos aqui a lâmpada, colocamos aqui mais fios. Veja que aqui nós temos também uma fonte de 9 volts e vamos fechar aqui este circuito. Veja que realmente a corrente alterna periodicamente seu sentido de propagação através desse circuito elétrico. Note também que essa lâmpada ela parece acender e apagar periodicamente também. Isso se deve à frequência que estamos estabelecendo para esse circuito. Veja, aqui o nosso simulador vai até 2 Hz. E você nota que o intervalo de tempo entre um brilho e um apagão reduz significativamente. Como nós vimos na aula, no Brasil, as redes de distribuição funcionam a 60 Hz. Veja, em 2 Hz, nós tivemos uma diminuição desse intervalo de brilho e apagão. Se colocássemos em 60 Hz, haveria tanta repetição que o olho humano enxergaria isso como um brilho contínuo. Beleza? Temos aqui os 2 sistemas, corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua de Edison e a corrente alternada de Tesla. Mas, afinal, naquela discussão, quem estava certo? Primeiramente, é interessante que você saiba que o Edison era um empresário, inventor bastante influente na época. Então, a palavra dele significava alguma coisa. Inicialmente, o Tesla trabalhava para o Edison, e o Edison propôs um desafio ao Tesla para que ele descobrisse alguma forma de baratear as redes de transmissão elétricas e também de melhorar a sua eficiência, pois, naquela época, o único sistema conhecido era o sistema de corrente contínua, e esse sistema apresentava um certo problema. Veja só, imagine essa carga que está saindo deste pontinho daqui. Veja que ela leva um certo tempo para chegar até a lâmpada e, por fim, mantê-la acesa. O problema não é nem o tempo de chegada dessa carga até a lâmpada, mas sim a distância percorrida. É que durante essa distância existe uma perda energética muito grande. Os fios aqui podem até esquentar se nós considerarmos quilômetros e quilômetros de distância, falando em termos de redes de distribuição, não é? O Tesla, quando foi proposto com esse desafio, acabou inventando o que nós chamamos de sistemas de corrente alternada, que seria esse sistema simbolicamente representado aqui. Nós temos a resolução do problema nessa situação. Isso porque, se você notar, a corrente elétrica não mais precisa viajar grandes distâncias. Como o sentido é alternado, veja que a corrente elétrica estabelecida é suficiente para que ela faça esse movimento de vai e vem, e durante esse vai e vem, você tem uma corrente elétrica suficiente para acender a lâmpada, com brilho variável, beleza. Mas é como eu disse para vocês, com uma frequência alta, essa alternância nem é percebida mais pelo olho humano. Você entende como um brilho contínuo. Então, o Tesla resolveu esse problema do gasto energético de uma rede de transmissão até a próxima rede de transmissão.
o Edison havia prometido uma recompensa, que não deu. E, a partir daí, o Tesla se desvinculou do Edison e passou a propagar a sua própria corrente alternada para as próximas redes de distribuição. Para isso, teve a ajuda de alguns empresários. E veja, o Edison foi bastante desleal nessa disputa. Ele dizia que, para a corrente alternada funcionar, você precisava de uma origem de grande tensão elétrica, de grande diferença de potencial, e isso seria perigoso. E para demonstrar este perigo, ele fez algumas coisas absurdas, como eletrocutar alguns animais em praça pública utilizando corrente alternada. Ele chegou até mesmo a eletrocutar um elefante em praça pública para demonstrar esse perigo. Chegou também a inventar a cadeira elétrica utilizada em penas de morte nos Estados Unidos. E veja que tudo isso para provar que o seu adversário estava propondo um sistema perigoso. Hoje em dia sabemos que isso é balela. Ambos os sistemas possuem perigos consideráveis se não forem utilizados da maneira correta. Mas veja, por mais que o Tesla tenha vencido essa disputa, por mais que hoje as redes de distribuição funcionem, em sua maioria, a partir da corrente alternada, a corrente contínua não deixou de existir, não. Ela é muito legal para outros propósitos. Por exemplo, alguns aparelhos eletrodomésticos exigem uma polaridade fixa, e é aí que o nosso sistema de corrente contínua brilha de fato, literalmente. É o caso de quando você utiliza pilhas em controles remotos, por exemplo, e há muitos aparelhos também que se alimentam da corrente alternada, mas o circuito interno a converte para corrente contínua. É o caso dos celulares, pois o sistema interno desses aparelhos exige mesmo uma polaridade fixa. Então, quando você põe o carregador, ele passa de corrente alternada para corrente contínua, alimentando ali o sistema eletrônico do celular. Beleza? Mas, em termos de grandes distâncias, a rede do Tesla ganhou mesmo, sem dúvida. A batalha das correntes foi vencida pelo Tesla. Tanto é que, para que o sistema da corrente contínua tivesse a mesma eficiência e não tivesse muitas perdas energéticas, você precisaria colocar uma rede elétrica a cada quilômetro de fio, basicamente. E isso seria muito caro. Para o Edison era bom, né? Ele que tinha as empresas, então ele ia vender bastante. Algo legal que podemos perceber também é o gráfico da corrente. Veja só, para a corrente contínua, a gente tem aquele gráfico bem horizontal mesmo, né? Um valor fixo. Já para a corrente alternada, a gente percebe essa oscilação que nós havíamos previsto agora há pouco. Voltemos ao quadro. Ao longo das aulas de eletrodinâmica, trabalharemos em 95% dos casos com a corrente contínua, pois não estamos considerando grandes circuitos a grandes distâncias, como é o caso para a corrente alternada. Veremos um pouco mais da corrente alternada em nosso estudo sobre o magnetismo, em que entenderemos como é que o Tesla bolou aquela fonte de tensão alternada. Beleza? Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida deixa nos comentários, se inscreve no canal, compartilha essa aula, deixa um gostei e até a próxima!